Olá, sétimo ano. Vamos fazer a correção do capítulo 4, Indígenas do Brasil. Vamos colocar na página 109, no ensaio geográfico, quando tem para ler a poesia, a resposta certa é a letra A. Na 2, a educação indígena é completamente diferente da nossa. Sobre esse tema, pesquise. Esse aí, se vocês forem realmente, né? Nós temos hábitos de comer com garfo, faca, né? Os indígenas, né? Na época, né, dos descobridores, comiam com a mão, né? Eles tinham outros hábitos, não tinham hábito de usar indumentária, tá? Aí depois eu vou ver essa questão com vocês. Vamos para a página 110, tem o texto também. A letra certa é a letra C. 4 da página 110. De acordo com o que aprendemos, o indígena foi aos poucos sofrendo consequência com o contato do branco europeu. Aponte 3 desse contato que você julgue positivo e negativo para o branco quanto para o indígena. Então vamos lá. Positivo: a medicina moderna, tá? A língua portuguesa, o uso da indumentária, tá? Então vamos lá. A medicina moderna, né? A indumentária, comer, né, com garfo. Negativa: o desaparecimento da língua oficial, tá? O interesse de resgatar seus valores e culturas, com a perda, né? Eles perdem a cultura deles, né? Aos poucos. E se a cultura. 5. De acordo com seu conhecimento de mundo, por que a legalização de terras onde vivem as nações indígenas são tão demoradas e difíceis? Então vamos lá. Muitas vezes a legalização de terras que deveriam ser dos indígenas é impedida, tá? Pelos grandes latifundiários. Então vamos lá. Muitas vezes a legalização das terras que deveriam ser dos indígenas pertence aos grandes latifundiários. Vamos para a página 112, tá? No encerramento. 1. Mesmo que não percebamos, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia é muito grande. Sobre esse tema, cite 3 influências indígenas na nossa culinária: o açaí, tapioca, a mandioca, que é o aipim, né? O açaí, tapioca, a mandioca. B. 10 palavras originárias de língua indígena que fazem parte do nosso dia a dia. Ó, abacaxi, gambá, canga, pipoca, cabocla, capivara, caipira, Goiás, sapo, jaciara. Repetindo: abacaxi, gambá, canga, pipoca, cabocla, capivara, caipira, Goiás, sapo, jaciara. C. 2 influências da cultura indígena no nosso vestuário. Então a gente pode botar os colares, né, feito de semente, dente, né? Anel de coco, são influências. Bom, vamos para a página 113, quando tá para observar a imagem, fala: ela representa a
obra Mulher Tupi. O pintor e paisagista Albert, que foi convidado para ir a Recife pelo Conde Maurício, durante o governo holandês. Sobre a obra, o que ele retrata? Existe uma diferença entre como vive o nativo e o que o autor reproduziu. Aponte essa divergência e procure explicá-la. Então, o primeiro, a forma da mulher indígena é a tarefa de cuidar da criança e da colheita. Tá? A mulher indígena, ela realmente cuida do filho, né, do curumim e da colheita, tá? Essa é a realidade da mulher. No entanto, ela não usa saia, ela não usa esse pano que tá aqui, tá? Então, ela cuida da tarefa das casas, cuida da criança, da colheita, dos alimentos, tá? Mas a divergência é que a mulher indígena, naquela época, ela não usava roupa. 2. A preservação da natureza é de suma importância para todo o planeta. Contudo, para os indígenas, manter a natureza assumiu uma importância capital. Com o que você aprendeu e com seus conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Então, vamos lá. Os indígenas precisavam de uma reposição imediata da natureza para sobreviverem. Repetindo. Os indígenas precisavam de uma reposição imediata da natureza para sobreviverem. 4. Cite pelo menos 3 fatores que impedem a legalização de terras indígenas: burocracia, a pressão dos latifundiários, falta de profissionais e FUNAI. Repetindo: burocracia, pressão de latifundiários e falta de profissionais e FUNAI. Página 14, 114, tem o texto, oração da causa indígena, e aí fala para você criar. Então, isso é uma coisa pessoal, quando a gente retornar, a Titia vai ler. 6. Como aprendemos, existem 3 hipóteses para o surgimento do nativo americano. 2 afirmam que o nativo americano nasceu em áreas distintas da América e para cá migrou. Uma afirma que este nasceu no Brasil. Sobre esse tema, responda: quais as diferenças existentes entre as 2 hipóteses que afirma que o nativo americano não nasceu na própria América? Não, ele nasceu na África. Eu já tinha explicado isso para vocês. Então, escrevam aí. A hipótese asiática diz que o homem chegou à América por meio do Estreito de Bering, por onde se formava uma extensa ponte de gelo que ligava Ásia à América do Norte. Repetindo, a hipótese asiática diz que o homem chegou à América por meio da travessia do Estreito de Bering, por onde se formava uma extensa ponte de gelo que ligava a Ásia e a América do Norte. Primeiro foi na África, depois Europa, Ásia, até chegar na América. Página 115b. Existe uma hipótese que afirma que o nativo americano é originário do Brasil. Que tipo de descoberta coloca em dúvida essa hipótese? A hipótese
autoctone é constituída na ideia de que o homem surgiu na América. Todavia, o descobrimento do fóssil possuía características negroides, em vez de mongóis, levantava uma enorme inquietação. Então, vamos lá. A hipótese autoctone é constituída na ideia de que o homem surgiu na América. Todavia, a descoberta, o descobrimento que o fóssil possuía características negroides em vez de mongóis levanta uma enorme inquietação. 7. De acordo com os diversos historiadores, existem mais de 2 milhões de indígenas habitados no território brasileiro. Quando os portugueses chegaram, porém, atualmente, segundo a FUNAI, não passaram de 900 mil. Sobre esse tema, avalie por que as doenças trazidas pelos europeus foram responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Os indígenas não possuíam sistema imunológico, tá? Então, a resposta é que os indígenas não possuíam sistema imunológico. Tá? E aí, com contato com os europeus, eles começaram a adquirir as doenças, gripe, varíola, hanseníase, tá? E sarampo e várias outras doenças, tá? Então, os indígenas, eles não possuíam um sistema imunológico, tá? 8. Observe a imagem. Na página 116, ela é representação de ritual de antropofagia, segundo o aventureiro alemão Hans Standen. Antropofagia é o ato de consumir uma parte ou várias partes da totalidade de um ser humano. Essa prática escandalizou e assustou o indivíduo civilizado europeu. Porém, a antropofagia tem um sentido especial para o indígena. Com a orientação de seus professores de História e Geografia, pesquise e descreva o ritual significativo. Então, vamos lá. Resposta. A antropofagia era praticada pelos tupinambás e se iniciava a partir da captura do inimigo, que era levado para o convívio social na tribo. Ponto. 9. Letra B. 10. Letra A. Página 117. 11. Letra A. 12. Letra D. 13. Letra E. Página 118. 14. Letra E. 15. Letra E. Beijo, meus amores.